Companheiros da Távola Quadrada, onde a jornada da felicidade começa com um simples bate-papo. Junte-se a nós. CT4. Sejam todos muito bem-vindos à nossa nova gravação do grupo dos Companheiros da Távola Quadrada. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem os fala, Douglas, Andréia, Júlio e o Thierry, tá? Aí, só lembrando que na nossa última gravação, último episódio, aí nós falamos dos nossos dos pseudos tesouros, tá? Foi muito interessante, bastante informação. Então, se você ainda não viu, vai lá, deixe os seus comentários, compartilhe com os seus amigos, tá? Tem informações relevantes que acredito que vai te ajudar aí no seu dia a dia, tá? E hoje nós vamos estar abordando aqui um tema muito importante na nossa vida. Qual é? Céu e inferno. Céu e inferno. Como está a tua vida? Tá com mais momentos que você está sentindo que você está no céu ou você está numa vida infernal? Então é isso que a gente vai discutir aqui. O que é inferno, o que é céu, como que a gente constrói um céu, como a gente sai do inferno. A gente vai trocar aqui ideia para a gente tá buscando cada vez mais lógica construir um céu. Vai lá, Júlio, você tá. Eu vou começar falando do céu, porque eu estou bem acostumado com ele, né? Vai lá, Anjinho. Vai lá. Vai lá, Anjinho. Então, eu acho assim, que o céu, que nem eu estava discutindo agora, antes de a gente iniciar a gravação, que existe uma relação de coisas que eu encontro no meu céu, que são... A amizade, o amor, a generosidade, a convivência, né? ter amigos, ter família, felicidade, harmonia, e aí vai. Então, isso é viver no céu, para mim, né? O céu, para cada um, pode ser distinto, né? Por quê? Porque depende da sua necessidade que você está nesse momento, ou da sua evolução. Então, para mim, isso que a relação que ela falou é fundamental. Então, eu vejo assim, que quando eu estou expressando qualquer energia dessa que a Andréia relacionou, eu estou no meu céu. E também, quando eu não estou expressando esse tipo de energia, eu vou estar no inferno, né? Então, o que acontece comigo? Eu tanto posso estar no céu como no inferno. Então, isso depende de mim. Depende da minha capacidade, da minha evolução, e eu vou fazer essa escolha de viver no céu ou de viver no inferno. Ou se eu prefiro viver mais tempo no céu e menos no inferno, que é o que eu gostaria de fazer. Mas, né, às vezes é difícil, porque você no dia a dia, cheio de emoções, vivendo no nosso processo que a gente vive hoje em dia, você acaba sendo influenciado por energias magnéticas que acaba te destruindo não, mas acaba te desequilibrando, né? E você acaba cometendo algum problema, alguma gafe, algum erro, e aí tem que consertar. E na hora que você sai para consertar, isso é viver no meu inferno, entendeu? É ter que reequilibrar toda essa estrutura que eu desequilibrei. Então é assim que eu vejo os dois parâmetros. Eu vejo o seguinte, que céu e inferno são nomes, como qualquer um tem um nome, né? Que você tem que nominar as coisas para poder falar sobre elas, mas independe de religião, de credo, de qualquer tipo de crença que vá fazer algum separatismo. Nosso objetivo aqui não é discutir quem está certo e quem está errado, não é isso. Mas trazer dois fatos que a gente sabe que são, eu acredito que as únicas certezas que são comuns de todas as pessoas. Primeiro, que nós estamos vivos, né? E segundo, que um dia a gente vai morrer, ou falecer, ou desencarnar, e também é o nome que você preferir dar para a situação. Ou ir né? dessa para melhor. Ou ir dessa para melhor. Ou dessa para pior. Ou dessa para pior, aí depende do seu céu e inferno, né? Mas aí o nosso objetivo aqui, o que é? É pegar exatamente isso. Dentro da vida eu posso construir meu céu e meu inferno. E a vida ela tem uma continuidade energética. Então, isso eu posso estar construindo o meu posterior
de um céu e inferno. Aí você fala assim, eu não acredito em continuidade da vida, eu acho que é só essa vida e acabou. Eu sou ateu, eu não acredito nisso, isso tudo é baguela. Mas tá bom, como que você constrói a sua vida? O que você vive no céu ou você vive no inferno? Né? Tanto é que a gente pode, se você colocar lá inferno astral lá nas redes sociais, no Google, vai ter N exemplos do que é viver no inferno. Né? Você fala, às vezes a gente brinca, hoje eu estou no céu. A gente usa essas expressões, não, hoje eu estou no meu inferno astral, não fala comigo. Né? Ou então fala assim, não, hoje eu estou no céu. Por que a gente usa essas expressões? Né? O que a gente sente que faz com que a gente se expresse dessa forma? Então, o que seria esse céu e inferno para cada um? Né? Então, esse é o objetivo dessa nossa discussão de hoje. Né? De forma geral, pegando o teu gancho aí, é uma questão de relatividade, né? A gente pode falar que a gente está num estado, como o Júlio falou, eu tenho que ver que estado que eu estou agora. Ou me considero no céu ou no inferno, né? Geralmente, de forma generalizada, a gente está no céu quando a gente está feliz, né? Imagina, não tem ninguém no inferno que fala que está feliz. Então seria uma ilusão, né? Ou até tem pessoas que se negam, que estão num estado de desconforto, de infelicidade e ela quer de um inferno, né? Então eu vejo que um estado de céu é quando a gente está feliz. Lógico, a felicidade para cada um tem o seu relativo. É relativo, né? Então, quando você te atende uma necessidade básica naquele momento, é o teu céu. Nossa, que legal, eu tô feliz porque fica um dia, 2 dias sem comer e dá um prato de comida para você, que ali para você é um... Pô, acabou de comer porque eu tô feliz. Então, te saciou uma necessidade, atendeu ali, você está feliz. Então, é relativo também, né? Felicidade, eu consigo uma casa própria. Felicidade, ter uma companheira, de fato, uma companheira. Felicidade é eu conseguir educar de forma correta um filho. Sorriso do seu filho. Um sorriso do meu filho, né? Conviver com os amigos. De ter construído. Os né? companheiros aqui. Então, a possibilidade de a gente estar no céu ou no inferno é a construção, é a manifestação, é você buscar... É da gente buscar a viver da forma que a gente entende que vai trazer uma felicidade, vai trazer esse céu aqui, né? Então, é uma condição de escolha da gente ser feliz, né? Que não é uma matéria tão simples ser feliz, que o Ju está comentando. Então, no dia a dia, existem muitas distrações, muitos aspectos externos que não são eles que causam a nossa infelicidade. É a nossa mal ou escolha precipitada, sem raciocínio, sem pensamento estratégico, de fazer escolhas que não vai levar a gente ali para o céu, não vai levar a gente para um caminho que realmente vai trazer nossa felicidade. Embora a princípio a gente às vezes quer pegar um atalho, a gente quer passar por cima das pessoas, quer fazer algo que não deve ser feito, né? Então já sabemos que, sabemos não, né? Quando as pessoas vão pelo impulso, ou quer antecipar, ou quer fazer algo que não é justo, não é legal, mais cedo ou mais tarde vai vir a situação dela do inferno que ela mesmo criou. Então acho que um aspecto importante aqui, assim, da minha fala, é que ninguém constrói o inferno para ninguém. A própria pessoa, nós que construímos nosso céu e inferno. Como eu estou vivendo, o que eu coloco de prioridade na minha vida, por exemplo, nesse caso aí, né? Se eu estou atravessando o samba, se eu estou sendo negligente, né, a uma determinada conduta, uma prática de convivência saudável, é um exemplo, né? Aqui na Tanguinha comenta aqui, eu sou proprietário do meu céu e do meu inferno. Quem constrói? Eu sou o construtor dele, né? Sou eu quem faço. Então você pode até mudar. Se você está no inferno, quem que vai mudar? Sou eu. Sou eu. Eu posso te ajudar, né, amigo? Você também é responsável por ele. Eu também sou. Também responsável só você, total. total. Só eu sou responsável. É isso. Eu que escolho isso. Entendeu? Eu que escolho estar no céu ou no inferno. Ou estar no céu aí ou no inferno aqui. Tá, então vamos pensar... São coisas assim que eu decido isso por mim. Né? Todas as atitudes que eu tomo na vida, eu tenho que pensar.
Então vamos pensar na sua veia matemática. O quê? Sua veia, puxar sua veia matemática. Pega aí. Qual é... Você falou, você é responsável, você é o construtor. Sim. Então, como que você vai construir o seu ambiente? Quais são os elementos que você vai combinar para construir o seu ambiente e o resultante do ambiente vai ser seu céu ou seu inferno? O que traz a felicidade? Vamos. Não, quais são os elementos que os você vai construir o seu ambiente? Esse negócio é muito relativo, né? Porque, por exemplo, eu posso escolher coisas de convivência, né? Que na verdade eu vou definir as atitudes que eu vou tomar durante a minha vida. O que eu quero para mim? Quais são os seus alicerces? O que eu quero para mim? Olha, eu quero ser isso. A qualquer preço? A qualquer preço? Não, logicamente que não. O que eu preciso, né? O que eu preciso para atingir o que eu desejo? Né? E de que maneira eu vou fazer esse procedimento? De que maneira eu vou usar para atingir isso? Então, tudo isso tem que estar dentro do bem. Né? Tem que estar dentro da responsabilidade de você fazer sem prejudicar ninguém. Né? Se você prejudicar alguém, você se prejudica, porque quem faz isso é você. E se você vai viver isso dentro do seu inferno, é você quem vai ter que trabalhar com o seu inferno. Né? Tudo que eu faço de ruim, eu vou ter que ir e consertar. Então, isso é uma forma de a gente bem estabelecer as escolhas do que eu vou decidir para mim. Né? Quando eu for tomar uma escolha, eu tenho que pensar, isso é bom ou é ruim? Né? Isso é bom para mim ou não? Isso é bom para as pessoas que vivem comigo ou não? Então, essas perguntas básicas vão sempre te centralizar num caminho que você possa traçar para atingir a felicidade, que o Doug falou, que é o céu. Né? É você viver no céu. Você ter prazer, entre aspas, né? de poder conviver essas energias de felicidade no céu. Então é assim que eu vejo. Deixa eu instigar um pouquinho, um pouquinho só um momento, já que aqui está se falando do aspecto do inferno, né? Quando a gente pensa assim em inferno, nós trazemos algumas forças, né, que são nocivas. Né? Então a gente pode pensar no medo, na angústia, na ansiedade. Né? E quando a gente observa hoje o mundo como está, a gente vê que isso tem muita força. Né? Você vê as guerras, você vê as dificuldades que as pessoas estão tendo para se manterem equilibradas. E aí vem a importância dessa fala que vocês estão colocando, porque como que, se a gente pensar, não sei, mas as estatísticas são altas aí, dizendo que a população do Brasil é muito ansiosa. Né? E imagina você viver num estado de guerra, que nem tem várias guerras ocorrendo, como é que fica o medo dentro disso tudo? Então, como que você consegue abarcar um céu dentro desse processo? Né? E é dentro do que vocês estão colocando, é um trabalho interno, não tem outra forma. Em qualquer lugar que você estiver, você pode ver a beleza do lugar, mas você vai ter que ver isso por dentro de você. Né? Então, se você falou de escolhas, né? Se você está atraindo movimentos que te trazem ansiedade, que trazem angústia, né? Você tem que pensar, falar, isso aqui não é o que eu quero, não é o caminho que eu preciso para a minha vida. Eu preciso reprogramar isso daqui. E aí que vem o que vocês estão colocando. A reprogramação, ela vai demandar reestruturar, né? Talvez, ou você está tendo, assim, vamos pensar, ou você está tendo assim um trabalho excessivo, né? Porque você ouve dizer hoje em dia que tem pessoas que têm 2, 3 funções, né? Para poder manter, mas manter o quê? Né? Então, essas perguntas a gente tem que estar trazendo para a nossa vida para poder ter o controle dessas emoções que eu estou colocando, para que eu possa, a partir daí, me dominar e trazer
esse movimento do céu, em qualquer lugar que eu esteja vivendo. Então vamos trazer assim, ó, você trouxe as emoções, que são as reações das energias que estão vindo de fora, e eu reajo e aquilo me desarmoniza totalmente. Então eu vivo no inferno, que é uma situação angustiante e E acaba estressante. entrando em todo esse processo, Todo esse que não é processo, seu, certo? Que não é meu. Quer dizer, Certo? que não é meu, mas eu criei, porque a partir do momento que eu me É. angustiei, que eu tenho medo, eu tô trazendo aquilo para mim Exatamente. e tô tomando uma reação. Tá tomando Agora, quais parte. são as ações que eu tenho quanto à criação de um inferno? Quando eu tenho ranço com as pessoas, quando eu me faço de vítima, porque eu quero ser o centro das atenções, então eu me faço de vítima. Quando eu me sinto culpada, que nem você falou que às vezes as pessoas têm 3 trabalhos para poder ter um sustento, aí vem a culpa porque não está com o filho, aí vem o cansaço porque aí quer fazer uma atividade física e não consegue porque não tem tempo, e aí se sente culpado. E aí depois vem todo um processo de mimo, porque aí a pessoa fala assim, não, eu vou tomar esse sorvete porque eu mereço. Não tá vendo o que o sorvete vai trazer de benefício ou Não, só tem que ser malefício. sorvete. Não, pode ser outra coisa. Pode ser aquilo que você não pensou e você só tá comendo, tá bom? Mas assim, dentro desse inferno é o que você constrói. E aí vem aquela frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, porque pura sintonia, nesse caso não, é sintonia, no caso do inferno, eu tô falando do inferno, acompanha. Eu tô falando do inferno, então é sintonia. Não sei como é que é. Não sabe? Tá bom, não vou querer isso pra você. Não, eu sei sim. Então, eu acho interessante isso que você falou por 2 coisas, sabe? A primeira é você estabelecer, como ele comentou, sobre todas essas energias que se apresentam para você. Né? É escolha sua. Você quer ligar a televisão ou assistir o Jornal Nacional, o que dá ibope é desgraça. Não tem jeito. A única coisa que dá ibope, você vê o Jornal Nacional falar bem de uma pessoa que conquistou certas coisas e distribuiu para todo mundo, é uma notícia de uma 1 milhão. notícia de 1 milhão. O resto é só... Por quê? Porque eu li não sei aonde, cara. Infelizmente é complicado dar essa... Que diz assim que a mídia, ela se baseia naquilo que a pessoa necessita. E diz que o brasileiro precisa ver que alguém está pior que ele. Ele tem essa necessidade. Então, se ele vê que alguém está pior que ele, parece que ele se estabiliza um pouco. E aí aumenta, né? Porque aí vem a maledicência, vem a fofoca, aí a culpa é do governo, nunca é da própria pessoa, da situação e do ambiente que está vivendo. Sim, né? A gente nem vai falar de governo aqui, porque... Não, mas complica. isso é questão do ambiente que a gente vive. Mas a escolha é sua, né? A escolha é sua. Você escolhe isso. Não tem como ser. Que nem você falou assim, que nem ele comentou, que até eu ia falar. Ele comentou, olha, eu recebo essas informações de guerra, de não sei o quê. Isso cabe a mim. Assumir isso para mim ou não. Eu viver nesse inferno Sim. ou não. A ideia é assim, lógico que eu não posso, a ideia não é a gente Colocar embaixo do tapete. Se alienar, né? A ideia é assim, às vezes o que eu estou entendendo é o seguinte, tem pessoas que se alimentam dessas informações, né? Para ver pessoas em situações mais delicadas, para a gente falar assim, legal, eu estou melhor do que ela, eu vou me acomodar numa inércia, por exemplo. Né? Então a pessoa utiliza isso para poder massagear o ego dela e não dar o espaço que ela tem que dar na vida. A outra é um vício, né, de uma quanto mais miséria, quanto mais guerra para ela é melhor. É um vício, um dia atrás do outro, fica naquela situação que às vezes é até inconsciente, né? Uma outra situação é que qualquer informação, por exemplo, de guerra ou de miséria, não traz felicidade para ninguém. Vai trazer um certo impacto. Só que a gente tem que buscar separar no sentido assim, eu não me envolver que através de uma maldade a minha vida inteira ali, tudo ali para mim vai ser ruim, né? Tem coisas que dependem de mim e tem coisas que não dependem de mim, tá? Deixa eu... Mas eu posso Pode. Mas eu posso, nesse movimento que você está colocando,
Se eu estou bem e se eu estou feliz, eu posso vibrar para que haja bem-estar dentro dessa guerra, desse movimento de miséria ou desse movimento de infelicidade. Sim. A minha Nesse vibração ponto, pode sim. atingir esse ser. Pode e deve, né? Exato. Era esse ponto que eu ia comentar. desculpa. Não, tranquilo. Só pegando seu gancho, então. Então, a ideia é quando essas informações de alguma forma chegar na gente, né? Eu tenho que estar buscando cada vez mais feliz, que é o princípio que a gente sempre busca a felicidade. Então, dentro do meu céu, essas informações eu tenho que correspondê-la dessa mesma forma, né? Então, por exemplo, uma vibração. O fato é o seguinte: quanto mais no céu, quanto mais a gente constrói uma vida saudável, harmônica, mais a gente, de forma positiva, auxiliam as pessoas que estão no inferno, vamos falar no estado de inferno, né? Então, a ideia com quem que você anda é assim, ó, como eu estou levando a minha vida, quais são as notícias que me atraem, quais são as diversões que eu acho mais correta. Então, existe um questionamento de como que a gente está apreciando, levando a nossa vida, se é mais para o lado do céu ou mais do inferno. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Isso foi, o que você está falando, foi comprovado dentro de um trabalho que foi feito numa cidade muito violenta nos Estados Unidos. Levaram lá, acho que foram umas 500 pessoas que ficaram meditando e mandando energias positivas para a cidade, e o índice de violência diminuiu sensivelmente, porque eles fizeram isso durante um mês, e o índice de violência diminuiu sensivelmente durante esse período. Então isso é comprovado, né? Se você tiver um movimento seu, né, de bem-estar, de bondade, e que você emana isso para o universo, isso vai chegar aonde precisa. Sim, a ideia da corrente do bem, né? Se, por exemplo, a gente tem até É, filmes assim, é né? isso que eu ia falar. Então, por favor. Não, é exatamente isso, né? Porque vamos supor, você começa seu dia assim, bom dia, você fala com o seu, né, a pessoa do seu lado, bom dia, aí a pessoa responde, bom dia, você dormiu bem? Ah, dormi. Aí se você já não começa, oi, aí já começa o dia, você já não começou fazendo uma mentalização de como você quer o seu dia, bom dia, né? Você não começou com essa mentalização. E uma vez eu estava no elevador, tinham pessoas de outras nacionalidades no elevador, né? E a gente entrou, falou bom dia, e cada um respondeu na sua língua, mas o mais engraçado foi que uma da pessoa do grupo espirrou. E na hora que espirrou, um falou, que Deus te abençoe em inglês, o outro falou saúde, o outro falou assim, você tá bem, e o outro... E aí foi tudo ao mesmo tempo, todo mundo caiu uma risada. Por quê? Foi tão espontâneo. E aí todo mundo falando línguas diferentes ali naquele momento se entendeu. Por quê? Porque foi uma energia de empatia. Foi uma coisa positiva. Então naquele momento, qual foi a resultante daquilo? Uma alegria. Porque todo mundo teve uma sensação de bem-estar que nasceu de um negócio inesperado, de um espirro. Né? Então, mas eu acho isso aí importante, até eu ia comentar logo depois que o Dog falou, porque na verdade ele comentou várias coisas que a gente pratica para estar no inferno. E quais são as coisas que a gente pratica para estar no céu? Né? Que é esse relacionamento em si. Você tem que trabalhar? Puxa, tem que trabalhar. Não tem jeito, todo mundo tem que trabalhar. Agora, você vai chegar lá no seu trabalho com a cara desse tamanho, com um bico, e tratar mal todo mundo? Aí você vai criar para você o seu inferno. Aí, se você for de uma forma diferente, né, agradecendo, tratando as pessoas com gentileza, né, cumprimentando, como você falou desse exemplo do elevador. Se você entrou e cumprimentou, você já trouxe uma energia diferente para aquele local. Né? As pessoas poderiam responder ou não? Sim, é opção de cada um. Agora, se você provocou isso, significa que essa energia se dilatou ali, entendeu? Se expandiu ali, e o que aconteceu? Trouxe uma coisa até legal, né? Numa convivência de todas as pessoas estranhas, né?
que pode Durou acontecer. um tempo Dura curtíssimo, né? Porque foi ter que descer o elevador. Mas é um negócio assim bem bacana. Mas o que acontece é assim, às vezes, que nem você usou o exemplo do elevador, né? E isso pode ser na nossa vida, né? Para as pessoas que você tem contato, para onde você passar, você cumprimentar, né? Sim. Se você conhece a pessoa, chama pelo nome, né? Conhecer a pessoa. Poxa, hoje eu vejo a pessoa assim, amanhã ela está assim com a cabeça baixa, eu sei que alguma coisa aconteceu, só de observação, entendeu? Isso vai te trazer vamos dizer assim, não só um benefício para o seu céu, para a construção do seu céu, mas para você poder expandir e ajudar todas as outras pessoas. Eu tenho um outro exemplo desse negócio de cumprimentar a pessoa pelo nome, né? Uma vez eu entrei no supermercado, eu e meu esposo, aí o Rodrigo falou bom dia, tá? Começou a interagir, só que ele chamou o rapaz pelo nome, porque ele estava com um crachá, tá no nome dele no crachá. Aí o cara falou assim, eu te conheço, você é candidato, porque foi a época da eleição, você é candidato. Eu falei, ih, amor, já te confundiram com político. Ele, não, é que eu li o seu nome no crachá, mas aquilo já também gerou, né, aquela convivência, eu saí de lá rindo com ele, já sai rindo. Porque confundia ele com político. Você quebra o gelo, né? Eu tenho exemplos também, né? Eu uma vez estava num elevador, numa loja lá em Barcelona, não, em Madrid, e a turma entrou, eu estava dentro do elevador, entrou umas 4 pessoas assim, e começaram a falar, e eram 4 brasileiros, né, um casal e 2 filhos, e a menina falava assim para os pais, olha, aqui é assim, ó, se você falar rápido, eles não entendem o que você está falando, então se você tiver que falar alguma coisa, você fala rápido. Aí eles foram falando e eu falei assim, eu estou entendendo tudo. E aí todo mundo se espantou, né? Então, é esse quebrar, né? Esse quebrar com uma alegria, vamos dizer assim, que você injeta essa energia em todas as pessoas que estão ali. Sim. Né? Mas uma coisa que o Thierry falou que eu acho importante é a questão da mentalização. Porque ele falou assim, como que eu vou atingir as pessoas que estão lá do outro lado, em outro continente, que não estão numa situação favorável, como que eu vou atingir essas pessoas, né? O exemplo é o principal, mas essa vibração, essa energia que a gente coloca no sistema e o sistema colabora e isso vai chegar na pessoa. Por exemplo, existem estudos que mostram que o que acontece na Amazônia tem interferência dos ventos do Saara. Eu estou falando de uma questão física, tá? Que a umidade que tem na Amazônia é em decorrência da secura que tem no Saara, porque os ventos e as correntes marítimas fazem toda uma movimentação que leva àquela consequência, àquela mudança de ambiente. Mesma coisa, as nossas vibrações e as nossas energias. Quantas vezes cada um daqui chegou num lugar e se sentiu super bem naquele lugar? Nossa, aquele lugar estava super gostoso, porque o ambiente ali foi criado daquela forma. Agora tem lugar que você entra e você quer sair correndo, porque aquele ambiente te angustia, né? Como eu estava falando, aquele ambiente não te faz bem, você quer sair de lá correndo. Então a gente pode modificar o ambiente, ou às vezes a gente não deve modificar o ambiente, o negócio é sair de lá mesmo e modificar a distância, através dessa mentalização. Então como que a gente vai fazer essa mentalização? É o nosso comportamento, é a nossa prece, é a nossa meditação, ou simplesmente o meu bom dia todo dia, meu boa noite toda noite. A gratidão, agradecer aquilo que eu tenho de bom na minha vida, porque isso vai fazer com que isso se expanda de mim, é a ação. Reagir cada vez menos e agir cada vez mais. Né? Então seria mais assim a questão de como a gente está se comportando, né? Comportamentos mais positivos, tendo cada vez uma postura de atitude na vida, né? E a questão, a mentalização é importante. Então assim, queira ou não queira, todos nós estamos conectados, não importa onde esteja. A física quântica prova isso. Prova, né? Porque não importa onde a gente esteja no globo, né? Na Terra, nós estamos de alguma forma conectados, não importa o país, a língua. Então, de forma geral, a felicidade, esse bem maior, é que todos almejam,
tá dentro da construção de cada ser, né? Então, por exemplo, assim, toda essa energia do bem, ela é contagiante. Por exemplo, entusiasmo. Quando a gente tem um entusiasmo pela vida, naturalmente isso vai trazer impactos. Talvez o impacto não traz um resultado de imediato, ou naquilo que a gente se apega ao que deveria acontecer. Porque, novamente, né, tem situações na vida que não dependem de nós. A gente tem até uma certa responsabilidade. Quando você se sente responsável por tudo e além da nossa capacidade, pode gerar uma frustração, uma ansiedade, ou até mesmo de um apego, né? Então tem situações que não dependem da gente. Agora, aquilo que depende, está dentro do meu domínio, aí é uma responsabilidade de estar realmente sempre numa construção de um céu, buscando realmente uma felicidade, né? Esse é um aspecto de conscientização. Oi? Não. Eu achei que ia falar também. Você achou que eu ia falar? Então, por exemplo, né? Assim, o que eu quero dizer em termos de... Não, você estava olhando para mim, estava pensando, né? Então, por exemplo, como que eu posso contribuir ali de forma positiva com as mazelas do mundo? Pô, no meu próprio ambiente, no céu, qual que é o primeiro céu que nós temos? Na minha própria casa. Como está meu nível de relacionamento com a minha esposa, com o meu filho, com o meu cachorro, né? Como que está a organização, a limpeza, a higiene da gaveta lá do meu quarto lá, né? Então, o nível de harmonia, o quanto de céu espelha a minha casa, como que eu me lido ali com a situação, com certeza vai respingar no meu vizinho. Então eu vou estar construindo ali um ambiente dentro do meu bairro, que vai ter um peso dentro de uma cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente e no próprio mundo. Então tem uma conectividade, né? Da mesma forma que cada país tem um governante que merece. Então existe uma coerência, embora não possa ser nítido, não possa ser de forma automática, entendida e compreendida, mas existe todo um princípio que tem uma certa justiça, né? Que mais que doa, não doa, se a gente entende não, mas existe uma coerência na situação. Que mais cedo ou mais tarde tem que levar o mesmo princípio dessa felicidade desse céu, né? Então, eu acredito dessa forma. Porque o céu e o inferno não é o certo e errado, não é esse o ponto. O céu e o inferno é exatamente você viver em harmonia e bem-estar, ou você viver no caos e na desarmonia. Né? Então, esses são os parâmetros. Então, por isso que é possível você se viver hoje, agora, uma situação, um ambiente harmônico ou não harmônico. Sim. E não necessariamente está a 8 ou 80. Exato. Você pode estar Momentos, nos percursos. Né? Quer dizer o seguinte, não é todo momento que estou no céu. Então, não é todo momento que você está no inferno. Que hoje, o céu meu de hoje, amanhã pode ser, mas eu estou num céu cada mais avançado, né? E tem dia que a gente não acorda parece tanto no céu assim, a gente acorda e tem que se respeitar. E nesses momentos que a gente não está no céu e está mais no inferno, que tem que estar mais atento e vigilante. Porque tem mais chance de a gente ser imprudente, negligente e trocar os pés pela... Eu vejo que você está atento sempre, né? Mesmo que você esteja no céu, você tem que estar atento. Porque cada vez que você estiver mais ligado nas coisas que você faz, melhor você vai fazer. Se essa é a sua vontade. Né? Você está pronto para isso? Estou. Então, se eu estou vivendo o céu, eu quero viver cada vez mais. Sim. E se eu observo como eu vou sempre melhorar cada vez mais. Sim. Então, essa é uma ideia da qual que eu gosto, né? Eu vivo isso. Mas é complicado. Nem sempre é possível. É possível. Quando a gente está de certa forma envolvido emocionalmente, está numa base de um conflito, não é naquele dia que você vai tomar decisões importantes na sua vida. Então a gente tem que nos entender e ver se daquela escolha ou eu vou ter uma continuidade no meu céu, ou realmente eu vou começar ali a ter escolhas que não tragam de fato ali condições que alcancem essa harmonia que a gente está comentando, né? Então a gente tem que ver como nós estamos naquele momento e de qual a melhor forma de agir, né? Às vezes é melhor a gente dar 2, 3 passos para trás do que a gente... Lógico, que tropeçar para frente. Boa! Do que tropeçar para frente, né? Então essa análise de como eu estou construindo, trabalhando
com seus elementos no dia a dia, ela é importante, né? Quer me colocar mais alguma coisa? Eu só queria Então, colocar... Não, pode falar. Não, mas você quer colocar mais alguma coisa? Não. Porque assim, é importante a gente não ficar com um pensamento fixo nisso. É viver a vida de uma forma natural, né? E que esse natural sempre seja mais para um positivo do que para um negativo. Por isso que no nosso próximo tema, a gente vai falar sobre obsessão. A gente não cair num estado obsessivo. Sim, mas nesse aqui ainda tem a morte, não tem? Então, aí vamos Morrer. pensar nisso, né? Vamos pensar nisso então. Por isso que eu falei, tem mais alguma coisa? Tem? Você queria que eu Nós vamos puxasse morrer. esse assunto? Cara, eu não peguei. Júlio, faltou. Eu peguei. Mas Então. o porquê? Uma hora isso acaba. Concordo com você. Porque dizem que existe uma única coisa na vida que é certa, que é a morte. Eu diria duas. Eu também diria mais uma, dependendo da sua. Você tá vivo Não, eu estou vivo, e que você vai morrer. que eu vou morrer. São as Essa é a duas. única. Não, são as duas. Para mim morrer eu tenho que estar vivo, essa é a condição lógica, não tem alternativa. Mas a outra que eu aprendi, a semana passada achei interessantíssimo isso. Eu li num folheto, na internet, quando você anda lá, aparece, você está lá no Instagram, de pimba, apareceu um negócio lá, que estava escrito, eu não sei quem escreveu, não sei a fonte, não sei nada. E ele diz assim, que na vida a gente nunca vai poder acrescentar um dia na nossa vida, que é uma coisa lógica. Né? Como morrer. Um dia você vai morrer, isso é lógico. E você não vai conseguir acrescentar um dia sequer na sua vida. Mas você pode acrescentar vida em todos os dias da sua vida. Mas você pode tirar dias da sua vida. Pode tirar dias, isso pode. Conforme o dependendo do comportamento seu comportamento, da sua... Você vai tirar. Vai tirar. Mas acrescentar é uma coisa que você não pode. Né? Coisa certa na vida, acrescentar um dia você não pode. Morrer também Vai vai acontecer. acontecer. Mas você pode antecipar esse fato. Eu não quero pensar nisso. Mas eu acho importante a gente pôr na mesa e discutir. Por quê? Se você vive um inferno, se você vai diminuir. vive em desarmonia, você vai diminuir. Vai diminuir, não tem jeito. Bom, Se você vive em ansiedade e em estresse, isso vai gerar um desgaste energético do seu corpo, da sua vida tão grande que você vai antecipar os fatos. Quanta gente morre aí de infarto numa situação de estresse? Então, você construiu o que no seu ambiente? O que você construiu na sua vida? Tudo de bom. Então a tendência é você ir para um lugar que você esteja em afinidade. Se você construir um inferno, você vai continuar vivendo no inferno. Que eu entendo assim, que não importa se o inferno ou o céu, aonde você esteja, ou aqui, ou se você acredita que existe a vida, a continuidade depois da morte, o importante é construir e encontrar a felicidade, se é aqui ou outro plano, para quem acredita. E até para quem não acredita na continuação da vida. Aqui Né? é importante melhor agora, ser feliz agora, não é? Do que sofrer. O amanhã... É melhor viver um céu agora do que viver um inferno. Existem algumas pessoas que acreditam nisso e que cada vez mais eu estou acreditando e vivendo nisso. O que mais importa é o presente. Eu estou vivendo o presente. Não quer dizer que eu negue, eu não sinta ou que eu não reflito no passado. Que não dá para mudar. Estou buscando entender que é uma experiência vivida que eu tenho que buscar o máximo de uma conclusão dela, para eu me tornar uma pessoa melhor. E como eu quero cada vez um céu maior, fazer a maior parte da minha vida, é nesse presente agora eu começar cada vez mais construir e concluir que esse futuro seja o meu presente do amanhã. Né? Então o que eu quero chegar é o seguinte, é o que eu quero viver cada vez mais o meu céu no presente, porque é o que está na minha mão agora. É o poder da decisão. O amanhã a Deus pertence. Agora, mas não só ele, né? Se a Deus pertence. Oi? Eu digo assim, não só a Deus, né? Eu não sei exatamente como vai ser o amanhã. Eu não sei. Mas a condição de eu na possibilidade de me apresentar no amanhã é o que eu estou hoje construindo.
tendo mais conhecimento, mais informação, buscando ter mais inteligência, buscando ter mais raciocínio para trazer uma sabedoria e buscar nutrir sentimentos que vai trazer mais esse céu mais palpável, que seria o amor, a compreensão, né? Então, se você vive no presente o amor, a compreensão, a paz, a harmonia, o bem, o futuro seu não pode te trazer uma coisa diferente dessa. Sim. Né? Aqui, eu queria dizer o seguinte, aqui ou lá. Então, aqui ou lá, não importa. Tem aquela frase-chave, né? Se você planta uma coisa, não dá para colher outra. Não, Júlio, eu queria dizer o seguinte, você está correto, quer dizer, talvez não seja claro na minha exposição. Eu não sei se vai estar exatamente 100%, posso garantir que vai estar chovendo. Eu não sei. Isso não depende de você. Isso. Né? Agora, assim, Agora, o que depende de você é levar o guarda-chuva. Não, assim, tem esse aspecto também, mas eu queria dizer o seguinte, as nossas conquistas de virtude e de moral é essa que não muda. É isso que você está falando. Como eu vou me apresentar nas diversidades ou nas coisas que eu não sei, que não me cabe, realmente eu não devo ter essa preocupação. Eu tenho que ter a atenção, realmente. Não está no seu controle e não depende de você. Então, eu não sei, o amanhã pertence a Deus, porque eu não tenho nem capacidade, né, de você construir. Eu quero que realmente chova amanhã aqui, vamos dizer assim. Não dá. Agora, assim, você dá para escolher coisas que está dentro da sua capacidade de produzir. Sim, né? Sim, vamos dizer, no futuro, você produz agora. Se você produz agora o bem, você vai colher o bem. Se você produz o mal, cara, não tem alternativa. Não dá para colher o bem produzindo o mal. Agora vamos colocar uma questão aqui que é da continuidade da vida, mesmo para aquele que acredita que morreu, acabou. Morreu, acabou, isso. Porque assim, como a gente falou do exemplo e dessa energia que a gente constrói o ambiente, você pode deixar a sua história, a sua energia naquele ambiente. E aí aquelas pessoas que vão estar ali convivendo vão receber isso como presente. Quando você falou de viver o presente, é uma herança. Então vamos supor, hoje nós estamos aqui convivendo na casa do nosso amigo. Não. É isso? Vamos supor que amanhã ele foi viajar. Ele foi viajar. Não vai voltar. Foi viajar, não vai voltar. Foi viajar e não vai voltar. Mas aí ele foi fala viajar assim, pro além. Não, mas aí ele fala assim, não, mas vocês podem vir se reunir aqui que a casa está à disposição. Você quer ir agora? Você vai? Você vai? Eita. Tá bom, então eu vou colocar, eu não vou poder estar aqui amanhã. Mas vocês vão se reunir. Só que eu posso deixar para vocês um monte de recursos que vão auxiliá-los a facilitar a vida de vocês para a construção do seu céu ou do seu inferno. Como? Depende do que eu deixar para você. Dá uma ideia. Então, por exemplo, eu posso deixar para você algumas lembranças ou algumas memórias que toda vez que você lembra de mim, você vai transbordar em você uma alegria, um amor, uma tranquilidade, ou o contrário. Você fala, entendeu? Então, eu entendi o que ela quis dizer pelo seguinte, né? É fácil assim a gente vincular uma determinada ação da pessoa na nossa vida. Né? Se você produz o bem, eu vou conseguir enxergar esse bem. E eu vou também poder fazer esse bem. Eu vou aprender com ela e vou, vamos dizer, praticar ou vou expandir esse bem. Sim. Né? Então, eu acho interessante isso, por isso que eu... porque assim, nessa construção de valores, a gente tem que partir de alguma base. Você tem que partir de algum alicerce. E é daquilo que você conhece, daquilo que você observa e das pessoas ao seu redor. Por isso, voltar, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, vamos pensar assim, a nossa base que a gente teve lá da nossa família. A gente vai ter exemplos bons e exemplos não tão bons, exemplos negativos. O que você vai querer para sua vida? Quais são as escolhas que você vai fazer que você vai estar no seu presente? Então não é assim, você não está trazendo traumas do passado, você não está remoendo mágoa, rancor do passado, não é isso. Mas do que você pode trazer da sua história, né, das pessoas que você convive, para ter força
para ter esse bem já construído na sua vida, para você conseguir colocá-lo em ação no seu ambiente, né? Porque, por exemplo, para você ser uma pessoa generosa, é porque você aprendeu a dar aquilo que você tem, o melhor que você tem, com alguém. Para você ter gratidão, é porque você recebeu de alguém uma bênção. E aprendeu com E aquilo, aprendeu né? com aquilo, E e aprendeu a isso, agradecer, e aprendeu a retribuir esse agradecimento. Entendeu? Então você está falando assim, que dentro das experiências da vida, você tem que fazer a escolha do que você vai se alimentar para você também experienciar, né? Então, dentro da educação que você teve, do convívio onde você estudou, do convívio onde você trabalhou, né? Tudo isso, do convívio com os amigos, tudo isso aí vai te trazer um calhamaço de experiências da qual você vai pegar daquilo ali o que você vai extrair de bom para você ou de ruim, que nem a gente também. Mas o grande movimento que a gente tem de aqui estar é de trazer o bom para a gente, né? Porque nós sabemos que há 2000 anos atrás o que o Jesus trouxe foi o início, né, para que a gente pudesse sentir o que é amor. Então, a partir dali, a partir daquele momento, o que foi proposto é que a gente fizesse o nosso melhor para sentir aquilo ali e pudesse proporcionar para os outros aquela mesma força. A gente deixa pegada, né, por onde a gente passa, né? Então, através do exemplo, a gente acaba tornando até uma referência, né, para uma outra pessoa, né? Como a gente tem várias referências nossas mesmo, né? Que a gente acaba ali focando no positivo, naquilo que vai agregar na nossa construção do nosso céu, né? Legal, bacana. Eu achei bacana mesmo. Então essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? Aproveitem então, compartilhem esse vídeo para ajudar, né, as nossas pessoas, nossos amigos aqui a criar o seu ambiente. E o próximo é você não entrar em estados obsessivos. Nós vamos falar sobre obsessão no próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu. Tchau, gente.